sobre Aleluias. os seus Nosso líderes, os diácono falsos Alex mestres, Pantelha, e trazendo a palavra ao Senhor, que está em segunda epístola, segunda né? epístola de João e terceira epístola de João. Amém, Jesus. Então, na segunda epístola de João, no versículo 7, fala: de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes estejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não recebam em casa, nem saudem, pois quem sauda, torna-se praticante das suas obras malignas. Então, nessa segunda epístola aqui de João, o apóstolo João, ele foi o último apóstolo a morrer. Dentre os apóstolos que houve na época, todos eles sofreram martírios, todos eles foram mortos. E João, ele era o apóstolo do amor, foi considerado como o apóstolo do amor. Ele, João e Pedro, eles andavam muito ali com Jesus. E Tiago foi um dos primeiros apóstolos a sofrer o martírio ali diante do povo da época, por falar a verdade. Então, quando o pregador ou qualquer irmão dentro da igreja prega o evangelho verdadeiro, como o apóstolo na época lá, o apóstolo que eu queria falar foi o outro que foi apedrejado. Estevão. Só consertando aqui, foi Estevão, por falar a verdade, ele foi apedrejado na época. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente com os falsos líderes que estão diante da igreja. Quando existe um pregador, ou um missionário, ou um presbítero, ou um pastor mesmo que está ali pregando a palavra de Deus, na verdade, pode ter certeza, se esse pastor ele não tiver na direção de Deus, aquele ali que fala a verdade, que prega a verdade, ele vai ser excluído. Quando eu entrar na terceira epístola aqui de João, vocês vão entender o que eu estou falando. Porque aqui nessa carta aqui de João ele veio alertar os falsos mestres. Ele veio alertar as heresias que começam dentro da igreja. As heresias, quando ela começa no corpo de Cristo. A perseguição, ela começa fora. Você vai ser perseguido fora. Lá pelas outras pessoas, aqueles que são incrédulos. Aí a perseguição, ela vem de fora. Mas as heresias, elas vêm do corpo de Cristo. Como está aqui na carta João alertando sobre essas pessoas. Porque quando a gente fala a verdade, a gente vai ser excluído. Já passei por 3 ministérios, e eu sei o que eu estou falando. Porque eu prego a verdade, eu prego o evangelho verdadeiro, para as pessoas entenderem a verdade. Porque não adianta eu estar aqui diante da igreja de Cristo, falando mentira para vocês, ou falando palavras para agradarem vocês.
e não aplicando a sã doutrina. Então existe. Então João ele veio alertar isso. Então quando acontece essas heresias dentro da igreja, esses ataques com a sã doutrina, os fiéis de Deus têm que combater. A gente tem que combater. Mas combater com o quê? A gente tem que combater com a verdade. Com a verdade do Evangelho. Assim o apóstolo João ensinou. Então a gente tem que combater com a verdade. As heresias são combatidas com a verdade. Aí aqui na carta de 3 João, o presbítero João, ele traz o ensinamento. Aqui, ó. Ao amado Caio, a quem eu amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Então, como nós podemos ver aqui nessa 3ª epístola, Paulo ele está elogiando a Gaio por ele ter aprendido a sã doutrina e ele andar na verdade. Então, os homens de Deus, os ministros do Evangelho, eles têm que andar na verdade, andar na sã doutrina de Cristo, não no engano. Hoje nós podemos ver aqui, no século 21, quantos ministros do Evangelho, eu falo com autoridade do Espírito Santo, vocês vão entender. Porque a internet está aberta aí para vocês visualizar tudo. Quantos ministros do Evangelho de Cristo vêm pervertendo a palavra de Deus, não estão andando na verdade, aplicam um evangelho de prosperidade, aplicam o evangelho para agradar os ouvidos dos ouvintes, porque eles querem igrejas cheias. Querem igreja cheia. Vocês podem ter certeza do que eu estou falando. A igreja, quando ela está cheia, ela está inchada. Vocês podem ver que não está sendo aplicada a sã doutrina. Porque a sã doutrina, ela vai nos confrontar. Ela me confronta e ela te confronta. A mudança de mente e de atitude. Verdade. Eu tenho que mudar a minha mente. Eu tenho que mudar as minhas atitudes. Foi como o pastor lá da Angola pregou aqui no culto passado, uma pregação linda. Que pregação linda! E aí eu vejo que cada vez mais eu preciso me converter ao Evangelho de Cristo. Não é possível que as pessoas não entendam isso. O céu é tomado à força. A porta de Deus é estreita. O caminho de Deus também é estreito. Largo é o caminho que as pessoas vão ao mundo. Largo é esse, a porta larga é a do mundo. Essas são várias que passam por ali. Mas a porta estreita, são poucos que passam por essa porta. A igreja está com as portas dela abertas. A arca de Deus, ela está aberta. Houve um tempo para Deus fechar a arca que Noé fez. Deus deu uma ordem a Noé, pastor. É verdade. De construir uma arca. E teve um tempo destinado para aquela construção. Se eu não me engano, se não me falha a memória, foi um tempo de 120 anos. 120 anos. Então, antes de Deus vir aplicar o juízo dele, como aplicou naquela geração passada, há um tempo determinado por Deus que nós não sabemos. Então, para essa geração de hoje também, há um tempo determinado por Deus que nós não sabemos quando Deus vai vir com o seu juízo. Mas quem estiver dentro da arca não vai sofrer dano.
Não vai, está dentro da arca, a irmã falou aqui. Está dentro da arca. Nós vivemos em uma Sodoma e Gomorra. Como a irmã falou, nós somos separados. Somos separados. Separados por quê? Nós estamos fazendo o quê? A vontade do Pai, como a irmã falou. A vontade do Pai. Então aqui, na terceira epístola de João, João elogia a Gaio, por ele estar andando na verdade. A verdade, meus irmãos, tem que ser dita. Tem que ser dita. Ou vocês preferem pregar o evangelho verdadeiro, ou chegar no grande dia, você não ser reconhecido por Deus, ou seu nome não estiver escrito no livro da vida. Eu já vim aqui a terceira vez nessa igreja, se eu não me engano. E eu citei o livro de Gálatas 1:10. Não sei se a igreja marcou. Eu citei Romanos 11, versículo 22. Eu não sei se a igreja marcou. Mas quando eu passei por esses dois livros, que eu vi esses dois versículos, me chamou a atenção. Um versículo, Deus fala para considerar a justiça dele, que está na minha Bíblia como severidade. E no livro de Gálatas, Deus fala, mais vale eu fazer a vontade de Deus do que se eu estivesse fazendo a vontade do homem, servo de Cristo eu não sou. Então não adianta, eu vim aqui para a igreja, se eu lembrar aqui, nós devemos respeitar a nossa liderança. Por respeitar, ela é pastora, ela é escolhida por Deus. Devemos respeitar. Mas eu não posso ser omisso com coisas erradas, mesmo sendo pastor. Então, como a palavra nos diz, nós devemos combater a heresia com a verdade. Aleluia! Apóstolo João, ele traz esse ensinamento aqui, dos falsos mestres e dos falsos líderes que existem. Hoje nós estamos vivendo um evangelho coach. Já ouviram falar do evangelho coach? Já. Tem uma pregadora aí que ela leva esse evangelho, o evangelho coach. Cada um vai dar conta de si próprio no grande dia. Mas esse evangelho aí não é o evangelho de Cristo. A palavra de Deus fala, se vier um anjo que pregue um evangelho diferente daquilo que foi pregado, que seja considerado anátema, já está amaldiçoado. Essa pessoa ela já está amaldiçoada pela palavra de Deus, porque não prega o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno, o evangelho de mudança de mente e de atitude. É preciso. Foi falado aqui também, todos nós pecamos, corretíssimo. Pecamos em atos, pensamentos e obras e palavras. Pensamentos, atos e palavras. Pecamos. Mas a cada dia nós devemos tentar ser melhor, um dia após outro. É um dia após outro. Tentar acertar mais e errar menos. É assim a vida de um cristão. Nós não devemos viver no erro, mas tentar estar acertando, ajeitando as nossas veredas. Foi falado aqui também na pregação sobre o rei Ezequias, a irmã Elizabeth. Rei Ezequias, Deus mandou ele arrumar a casa dele, como a irmã falou. Será que você tem crédito para Deus chegar assim para você e falar, arruma a sua casa, que eu vou te levar hoje. Hoje não passa, você vai hoje. Então aquele homem ali, ele teve crédito, orou a Deus e Deus acrescentou mais 15 dias para aquele homem, mais 15 dias. Ele tinha crédito. Quantas pessoas hoje estão sem crédito com Deus, que não tem essa benevolência da parte de Deus? Quantas pessoas não estão crendo no evangelho? Se Jesus vier hoje, essas pessoas que estão lá fora, que não creem em Deus, que blasfemam contra o Espírito Santo, já estão debaixo da ira de Deus. Já estão.
A palavra de Deus, Deus fala dessa forma. Eles já estão debaixo da ira de Deus. Mas Deus, o nosso Deus, é um Deus compassivo, é um Deus de compaixão. E a palavra de Deus vai dizer que a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. Aleluia. Então Deus está dando oportunidade para todos. Só não tem salvação para aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo de Deus. Enquanto não estiver blasfemando contra o Espírito de Deus, a misericórdia está sobre a vida deles. Mas se Deus hoje fechar a porta da arca, que não foi Noé que fechou, foi Deus que fechou. Então quando Deus fecha, não tem mais oportunidade de entrar. Não tem. Hoje eles têm a oportunidade de entrar. A arca está aberta, pastor. A oportunidade está aí para quem quiser entrar. Mas quando Deus faz isso e fecha, não tem mais como. Porque a palavra de Deus fala que Ele é o Deus que abre porta e fecha a porta. Então Noé não tinha domínio aquela porta ali para abrir, não tinha. Ele construiu. Deus deu domínio, Deus deu a inteligência para aquele homem, para ele construir a arca. Agora quando Deus fechou, não, acabou. Agora sou eu sou, ou melhor dizendo, que domina a situação. Então aqui, na terceira carta, João está dando esse ensinamento para Gaio, porque ele vivia a sã doutrina, ele vivia na verdade. Ele vivia na verdade. Aí está aqui, ó, não tenho alegria maior de ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Nesta carta aqui, nós vamos fazer um comparativo. Está chegando já o momento. Nós vamos fazer um comparativo de um que andava na verdade, que é Gaio, e Demétrio, mas tinha Diótrefes, que não andava na verdade. Diótrefes, ele não andava na verdade, mas Gaio e Demétrio foram elogiados pelo apóstolo João. Aleluia. Porque andavam na verdade do evangelho, daquilo que aprendeu. Então aquilo que nós aprendemos com Deus, nós temos que continuar andando na verdade. Nós devemos continuar pregando a verdade. Mas hoje, essa geração de hoje, ela perdeu, varoa, o temor de Deus. Perderam o temor de Deus. Nós vemos homens crucificando Cristo, blasfemando, botando Cristo como homossexual. Estão lá, brincando com o nome de Deus, pegando a cruz, ó, colocando em tal lugar que eu não vou falar aqui, em respeito às irmãs, mas eu queria poder falar aberto, entendeu? Aberto. Mas eles estão fazendo isso, estão ali. Já entregaram sua vida para Satanás. Já entregaram, estão ali, ó. Entregaram, não estão nem aí. Se Jesus vier, acabou. Escola de samba arrastou Cristo pela Marquês de Sapucaí. Pegaram Jesus e arrastaram Jesus. Botaram o diabo como vencedor. Não, lá em Gênesis 3,15. Não sei se é esse versículo, eu acredito que seja, fala sobre Jesus pisando na cabeça da serpente. Confirma aí para mim João 3,15, não é esse mesmo. Não gosto de falar isso, não é, mas é João 3,15. João não, Gênesis 3,15. Gênesis 3,15. Então, aqui ele elogia esses dois homens. Continuando. Sim. Versículo 7 da Epístola de 3 de João. Ele fala: pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber ajuda dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como estes.
pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como este, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. O que o João está alertando aqui para a igreja? É um dever da igreja receber homens que falam o evangelho verdadeiro da igreja com hospitalidade. É um dever. Ele está falando aqui no versículo 8. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como este que? Como Gaio, como Demétrio, que pregava a verdade do evangelho com hospitalidade. Irmãos como esse, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Então, quando eu prego a verdade, que a irmãzinha está no mesmo pensamento que eu, a igreja está no mesmo pensamento, nós somos cooperadores do evangelho de Cristo, pregando a verdade. O que não pode acontecer aqui dentro da igreja é entrar um evangelho que não seja o evangelho de Cristo. E se entrar um evangelho que não seja o evangelho de Cristo, a igreja tem que combater com a verdade do evangelho. Com a verdade. Vocês têm que estar preparados. Como obreiro aprovado que maneje bem a palavra, que não tenha como se envergonhar. Tem que manejar. Tem que cortar. Entrou, é uma heresia dentro da igreja. Calma aí, deixa. No próximo culto vai vir, a gente prega a verdade em cima daquilo que o irmão pregou de heresia para a igreja. E a luz está dentro da Bíblia. A Bíblia é a verdade, é assim que nós temos que fazer. É desse jeito. Se não for desse jeito, o Espírito Santo ele não está trabalhando dentro da igreja. Não está. Ele só está observando. Porque Jesus ele é observador, ele me observa e observa todos nós aqui. Não tem como. Se você vai fazer para Deus, você vai fazer para o homem. Dessa forma. O pastor aqui lá da Angola, ele falou isso. Pregação linda. Então aqui, ele fala nesse versículo 8 da hospitalidade àqueles que pregam a verdade. Agora a gente vai entrar no versículo 9 e vamos falar sobre esse senhor da época, que é o Diótrefes. Aí está aqui, escrevi a igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não recebe. Olha o que João ele está ensinando aqui. Ele escreveu, naquela época, os apóstolos que tinham autoridade por Deus, eles podiam chegar lá naquele homem que não está falando a verdade e enquadrar dentro da palavra de Deus. Então aqui o apóstolo João, ele está dizendo nessa carta que ele escreveu, mas esse homem aqui, que não seguia a verdade do evangelho, ele não recebia. Ele não estava recebendo. Ele fala, escrevi a igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não recebe. Tu vê essas igrejas, vê se vocês já entraram dentro de alguma igreja, que você vê aqueles púlpitos cheios de homens, parecem troféus diante da igreja, querendo ser importante. Mas se esquece de quem é importante, é Cristo. Jesus é o importante da noite. É como se eu estivesse aqui, estou pregando a palavra de Deus. Jesus está nas minhas costas aqui, Jesus está aqui nas costas. Vocês não vão conseguir ver Jesus se um pregador ele ficar só se levantando, só querendo ser importante. Mas se ele se diminuir, vocês vão conseguir ver Jesus que estava atrás de mim. Aleluia. Então são esses homens assim, que adoram um púlpito, adoram um altar, que fica ali como troféu querendo ser importante. Meu Deus, verdade. Eu tenho meu chamado aí atrasado no tempo aí. Mas eu não quis ser importante. Eu preferi sair. Mas não dei continuidade e
que é apregoando o Evangelho de Cristo, estudando o Evangelho de Cristo, apregoando o Evangelho nas plataformas da internet. Eu não preciso estar aqui dentro da igreja. A igreja, vocês têm que entender, nós devemos ter a comunhão com os irmãos dentro da igreja, Hebreus 10, 25, mas eu não preciso. Tem irmão que adora o microfone para pregar, mas não querem pregar para uma só pessoa, que é aquela igreja lotada, cheia. Querem ser importantes. Querem ser importantes. A verdade tem que ser dita. Vou falar, Deus está botando na minha mente e a gente vai falando. Querem ser importantes. Ali está o altar. Querem ser importantes. Mas o importante aqui é Cristo. Cristo que tem que aparecer aqui. Então, Diótrefes, aqui na epístola de João, ele queria ser importante. E ele não recebia as cartas escritas pelo apóstolo João. Então, aquele que não está na verdade, ele não vai receber aquele que está na verdade. Ele vai excluir, igual ele fez Diótrefes. Ele não recebeu as cartas de João, ele estava excluindo aquilo que João estava mandando para a igreja. É assim. Quando você é o pregador que prega a verdade, se o ministério ele não tiver na doutrina de Cristo, você vai ser excluído. Ou vão chegar no seu ouvido, ó, irmão, o evangelho que você tem que pregar é esse, ó, é assim, assim, assim. É o que eu ouvi no meu ouvido, não vou falar. Mas ouvir você tem que ser assim. Por quê? Porque querem a igreja cheia e inchada, mas não querem uma igreja lavada e remida no Espírito Santo. Porque o que nos limpa é a palavra de Deus, varão. É a palavra de Deus que nos limpa, que vai tirando nossas porcarias, as sujeiras que ainda tem na nossa vida. Por quê? Porque ela vai nos confrontar. Quando você está tranquilo com Deus, a tua consciência, ela não te acusa. Mas quando você está errado com Deus, a tua consciência, ela fica ali te acusando. Por quê? É o Espírito Santo te corrigindo daquilo que está errado. Se endireita. É dessa forma. Aleluia. A irmã falou aqui sobre um filho na prostituição. Aqui vocês vão estar diante de um homem que viveu na prostituição também. Só que Deus me tirou lá do lamaçal do pecado, pegou as coisas loucas do mundo e colocou para pregar o Evangelho de Cristo. E hoje eu estou aqui pregando o Evangelho de Cristo. A cada dia temos que matar a nossa vontade. A nossa carne tem que ser matada. Aquilo que você fazia, se você fumava, se você cheirava, se você se drogava, ou se você era um beberrão, o Espírito Santo, com certeza, quando você se batiza, você recebe o selo do Espírito Santo, está selado, se batizou, selou. Não é possível que o Espírito Santo ele não vai ficar na tua mente, ó, não pode. Isso aí está errado, ele fica. Ele nos acusa a todo instante. Por quê? É o amor dele para não nos perder. Para não nos perder. É dessa forma. Então aqui existia um homem na época de João, Diótrefes, que não andava na verdade. Portanto, versículo 10 da Epístola 3 de João. Portanto, se eu for aí, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Olha o que Diótrefes falava contra os servos de Deus, os servos da verdade. Ele usava palavra maldosa contra os homens de Deus, palavras maldizentes, vamos botar a fofoca. Quando você não pode com aquele homem, você vai inventar uma fofoca dele para tentar distorcer, derrubar ele, para provar ou não, ele é isso e isso. É assim que ele fazia, palavras maldizentes. Mas quem nos justifica é Deus, Deus que nos justifica. Então ele usava palavras maldizentes. Já vi pastores pegar microfone da casa do Senhor para jogar piadinha para membro dentro da igreja. Acontece isso ou não acontece? Ou eu estou mentindo?
porque eu já recebi isso. Então eu posso falar com autoridade. Posso falar com autoridade. Eles vão pegar. Quando você não está andando no caminho que eles querem, eles vão te excluir, irmão. Verdade é essa, porque eles querem formar discípulos deles. Discípulos que apoiam a mentira dentro da igreja. É o que eles fazem hoje. Então, se eu chego dentro de uma congregação, que eu sou um servo de Deus, fiel a Deus, não ao homem, e se eu pregar a verdade, eles vão me excluir, eles vão calar a boca do Evangelho, mas eles esquecem que eles estão indo contra Deus, não contra o servo do Senhor. Eles estão indo contra a verdade. Por isso que muito naquele grande dia vai dizer assim: Senhor, preguei em seu nome, fiz maravilha em seu nome, expulsei demônio em seu nome. E ele vai olhar dentro dos olhos daquela pessoa e vai falar assim: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Por que Deus vai falar isso para essa pessoa? Porque eu não te conheço. Porque eles não andaram na verdade do Evangelho de Cristo. Não andaram na verdade do Evangelho. Deus, aleluia! Continuando. Desse jeito, nos ensina. Aí está aqui Diótrefes, não satisfeito com isso, ele recusa receber os irmãos e impede os que desejam recebê-los e expulsam da igreja. Olha o que eles fazem, os falsos mestres, os falsos líderes. Quando aqueles irmãos querem receber aqueles que são da verdade, eles expulsam, eles não deixam receber esses irmãos. E ainda expulsam eles da comunhão. É desse jeito ou não é? Ou eu estou mentindo? Que a palavra de Cristo é verdade. Se eu estou aqui, aí muitos falam assim: está fumando? Muitos falam assim, ó, desengrejado, está desengrejado. Aí acham que nós não temos Deus porque a gente não está aqui, ó, dentro de quatro paredes. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Não habita. O Senhor Jesus Cristo, ele está aqui, enquanto a igreja dele está aqui em comunhão, está em adoração. Nós estamos admoestando um com os outros. Eu aprendo contigo e você aprende comigo. E assim por diante. Devemos deixar todos os irmãos profetizar a verdade, falar a verdade. O irmão não tem que se deter. Não sei, mas o Espírito Santo, ele vai colocar a palavra na medida correta para você falar. Não deixe de profetizar, porque aquela palavra ali às vezes vai servir para mim. Então a gente tem que estar assim dentro da igreja, profetizando um com os outros. Não pode deixar. Diótrefes, ele queria isso. Ele queria manipular o ministério dele, só ele fazendo, só eu que faço, eu faço tudo. Tem pessoas assim. Proíbe o irmão de profetizar, de falar. São Diótrefes. Não estão na verdade, porque o Evangelho de Cristo nos ensina que nós devemos profetizar entre irmãos. Nós temos que pregar a verdade, falar a verdade do Evangelho. Quanto tempo que eu não prego assim o Evangelho assim dentro da igreja? Porque eles tiram a gente. Aí a gente se, no momento, e deixando claro aqui nessa gravação, que nós não devemos olhar para o homem, devemos olhar para Cristo, que é o nosso consumador. Por isso que eu estou aqui novamente. Deus sabe o tempo certo de tirar e trazer. Aleluia. Estou aqui, mas eu nunca fui um desengrejado esse tempo que eu estou aí. Nunca, muito pelo contrário.
O Espírito Santo me conhece, meu deitar, o meu levantar. Apregou o Evangelho para os meus amigos, como eu chamei a minha colega Ejumara, a gente na nossa caminhada. Não posso deixar o meu irmão para trás. Estava na comunhão comigo, chamei, vambora, Jumar, vambora, foi o que o pastor falou aqui. Temos que ter sede de salvação. Aleluia. Para salvar, foi falado aqui na última pregação. É verdade. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Aleluia. Versículo 11, já estou finalizando. É, Senhor. Desse jeito. Ele fala aqui, João, amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu Deus. Então esses homens que estão dessa forma, esses falsos líderes, esses falsos mestres, eles nunca viram Deus. Eles não têm Deus. Quem domina eles são as potestades malignas, porque eles não andam com a verdade. Eles não gostam da verdade do Evangelho. A verdade com eles dói. Não dá. Aí pega e te tira. Aí ele fala aqui, finalizando, quanto a Demétrio, todos falam bem dele. Olha só, as pessoas têm que nos olhar, passar o tempo. Não, o irmão Alex, o irmão que eu congreguei, ele era assim na igreja, ele era assim, ele era assado, ele era dessa forma. O irmão só levava a palavra, o cajado, isso e aquilo. Não importa o que ele vai falar, mas é o meu testemunho. Entendeu? A gente tem que ser dessa forma. Então Demétrio, todos falavam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Glória a Deus. Nosso testemunho tem que ser verdadeiro. Então essas duas epístolas aqui, a segunda epístola de João e a terceira epístola de João, ela tem o objetivo de alertar os falsos mestres, alertar contra as heresias dentro da igreja, contra os ataques à sã doutrina dentro da igreja, alertar contra os falsos mestres e os abusos de autoridade, porque quando esses não estão na verdade, eles têm o abuso de autoridade, são autoritários, são legalistas, não obedecem mais o Espírito Santo, não obedecem, são legalistas, porque não estão na verdade. E alertar o perigo dos falsos mestres. Eu fiz esse rascunho aqui, não usei. Aleluia. O Espírito Santo, ele quis que eu falasse mesmo. Eu tinha colocado aqui mais, mas foi o que Deus me colocou para falar. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Quando eu saí de casa, eu me entreguei na mão do Senhor Jesus e falei: Espírito Santo, estou aqui e o Senhor me use da forma que o Senhor quiser me usar. O Senhor sabe como eu estou. Como eu falei para a irmã, às vezes a gente pensa que está fraco, aí que a gente está forte. Entendeu? Mas eu entreguei essa ministração aqui e agradeço a pastora por mais essa oportunidade de ela ter deixado eu levar o Evangelho de Cristo, um Evangelho que eu adoro apregoar. E vou passar meus fins de vida apregoando a palavra. Aleluia.